Oi, Ana! Tudo bem com você? Tudo bom? E você? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Eu tô. Ai, me avisa, eu tô enquadrada aí, tô muito alta, muito Não, baixa. tá ótima. Só tô esperando Ah, mais um pouquinho pro pessoal isso, entrar. Gente, ótimo. vamos dando like aqui, tá bom? Manda essa live pelo aviãozinho aí para quem interessar, que hoje o assunto é Isso, muito interessante. é, A gente vai falar de uma coisa que não é só para o conflito familiar, é também para a vida, para usar pra em tudo, vida. né? Isso Para mesmo, usar, perfeita. para usar com a sua família, no seu trabalho, em todas as coisas. E Isso. vou apresentar a Marisa, que a Marisa ela é mediadora de conflitos, ela é pós-graduada em Direito Sistêmico na Hellinger, ela tem outras pós-graduações de Direito, mas como o foco hoje é a gente falar dessa CNV. parte de resolução de conflito, e eu vou falar que eu conheci a habilidade da Marisa na prática, né? Desde o primeiro dia que a gente saiu juntas, fomos num evento, eu perdi meu celular no Uber e ela negociou meu celular com o Uber até atualmente, né? Que Pois é. para mim é muito importante essa live porque eu tenho algumas falhas de comunicação, então eu aprendo muito com a Marisa, gente, muito, muito, muito. Vamos falar como que você começou a estudar a comunicação não violenta, que você começou a praticar? Como é que Uhum. surgiu na sua vida? Pois é, vamos lá. E aí eu vou ter que contar um pouquinho antes da minha história, né? Eu atuo no universo jurídico já há 23 anos. Eu comecei a trabalhar em escritório de advocacia muito nova, aos 17 anos. Então, eu sempre lidei com conflito, sempre no contencioso ainda, né? Aquela coisa ferrenha mesmo. E aí, num determinado momento da vida, que foi inclusive com a maternidade, acho que muitas mulheres passam por isso, talvez isso também tenha sido visível para ti também, né, Ana? Como tantas seguidoras que estão aqui também, a maternidade ela nos desperta. E aí eu me vi imersa naquela circunstância, eu vou continuar sempre no litígio, né? Como que vai ser a minha vida? Agora eu tenho um filho, tenho, né? Como eu serei? E essa é a primeira questão, como eu serei? E aí conheci as constelações familiares, não vou entrar nesse foco aqui hoje, mas por que eu estou dizendo isso? Porque foi aí que numa palestra do Sam Storch, do juiz, que trouxe essa visão para o direito, ele falou da mediação. E eu já era um pouco dos dois, né? Tanto que quando eu abordar mesmo a comunicação não violenta, ela é demonstrada por dois aspectos, pelo chacal e pela girafa. Aí eu vou explicar depois por quê. Porque eu tinha muitos dois, né? E aí eu fui para mediação. E aí, há 5 anos atrás, eu fiz a formação em mediação de conflitos. E na mediação, eles citam a comunicação não violenta como um aspecto importante para lidar ali com as duas partes quando você está mediando. Mas é muito breve que isso é trazido para nós na mediação de conflitos. E eu sempre muito buscadora, falei, mas o que é isso? Né? E aí comecei a estudar, comecei a ver vídeos, participei de workshops, comecei a ler livros. E aí eu comecei a perceber que a linguagem da comunicação não violenta, ela era, antes de tudo, algo para eu me comunicar comigo. Quando eu Sim. me dei conta disso, eu falei, nossa, mas sou eu a primeira de tudo que contribuo também com a violência e contribuo com violência comigo. Quando eu também não me escuto, quando eu também não me observo, né? Sim. E aí que eu comecei a perceber que quanto mais eu me aprofundava a trazer para a minha vida os aspectos da CNV, que CNV, eu vou falar mais CNV porque é a sigla, né? Comunicação não violenta, para não ficar dizendo palavra completa, né? Que é muito Deixa eu até comprida. colocar aqui o assunto para Isso, as pessoas que não CNV. entendem. Aí a gente acaba abreviando, né? Fala a palavra mais curta, até para abreviar, né? CNV. E aí eu comecei a trazer isso para tanto no atendimento da advocacia, como também atuando na mediação e principalmente, né? Eu brinco que tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai trazendo para o laboratório. Sim, Todos óbvio. nós temos um laboratório que se chama Sim. o lar.
né? O lar, a vida, né? A vida, né? Então, para quem tem filho, usar esse laboratório, assim, é algo que você fala, posso me socorrer disso para ter melhor relacionamento, né? No âmbito também no trabalho, quando você divide espaço com mais pessoas, né? Ou você trabalha sozinho, mas você também tem parceiros e como isso vai te trazendo benefícios. E mais do que trazer benefícios na relação com as pessoas. Mas, de novo, o caminho é sempre o mesmo, é Primeiro aqui. com a gente, né? Primeiro com a gente. E aí que eu comecei realmente a ir mais a fundo com isso e me expressar através disso. E aí foi um encontro, né? O meu encontro com essa nova oportunidade de se expressar. Porque às vezes a gente se cala, se retrai por não saber como dominar alguns sentimentos, como dizer aquilo. E aí, às vezes, se calar, parece que é algo, não vou criar conflito, né? Deixa pra lá. E aí, esse deixa pra lá, a gente perde a oportunidade, às vezes, também de dizer para o outro algo que ele pode tomar conhecimento e melhorar. Então, às vezes, a gente acaba sendo até guardando aquilo pra gente, para não criar o conflito, mas não dá a oportunidade do outro se transformar e saber. Porque ninguém faz nada de propósito. Vamos contar? Deixa eu contar. Conta. Deixa eu contar. Gente, quase aconteceu com a gente, porque eu tava tentando marcar uma live com a Marisa e tal, e no dia não deu. E eu já tinha tudo preparado pra live. Eu falei lá, ô Marisa, dá pra você fazer esse dia? Ela me mandou uma mensagem assim, não vou poder, tal, não sei o quê. E eu não entendi, assim, e eu respondi rápido, sabe assim, sendo objetiva, porque eu tinha que desmarcar as coisas, tinha que fazer o card. Eu falei assim, então vê logo se você pode ou não, e me fala um dia, alguma coisa assim, né? E eu não me comuniquei direito com ela. Parecia assim que... Qual foi sua impressão? Pois é, aí, olha só, gente, tudo comigo já acontece assim, nos bastidores, no fenomenológico o tempo inteiro. E quando ela me respondeu, veja e fale. Ela foi assim, pá, né? Dentro de mim eu falei... Eu sou assim de vez em quando, vocês me perdoem, tá? Não, mas olha como foi rico isso, né? Porque foi algo que você trouxe para você e percebeu. Aí ela me deu essa resposta. Eu falei, eu conheço a Ana, né? Já vi ao vivo, a gente conversa e não é isso. E aí eu poderia, né? Veja, esse poderia também, às vezes, fica como uma cobrança, né? Então, li aquela mensagem, tirar daí uma interpretação, poderia interpretar ou julgar, nossa, que mal educada que a Ana é, eu já poderia te julgar, fazer um julgamento e falar, quer saber, também nem vou fazer mais, não quero, e já retirar tudo. E aí eu vim aqui para cá. Bom, eu conheço a Ana, né? Eu não fiquei chateada com a forma que ela falou, mas eu percebi que entre nós criou um espaço que ia ficar mais distante. O que eu fiz? Eu quero falar com você. E aí eu liguei para ela, me conectando comigo, de como eu me senti. Eu disse para ela, você me respondeu bem objetiva, e eu me senti como se eu estivesse atrapalhando, eu me senti como se eu estivesse incomodando, né? E aí eu falei de mim. Então, essa é a diferença da CNV. Porque se eu não tenho isso como atributo de exercitar, eu já aponto o dedo e você é mal educada. Sim. Isso soa muito, né? Já cria uma distância entre nós. Mas eu observar o que aconteceu e trazer como eu me senti é diferente. Porque você recebe aquilo diferente também. Né? E aí foi exatamente o que aconteceu. Aí você falou, nossa, eu já observei mesmo que eu faço tantas coisas, tenho tantas coisas, eu acabo sendo objetiva e depois acaba trazendo uma percepção para o outro de que não é aquela realidade. Sim. Então, o objetivo da CNV é, primeiramente, assim, nos lembrar de quem nós somos. É nos lembrar de quem nós somos, é exercitar os sentimentos. Assim, grande maioria das pessoas não foram criadas para sabendo o que são os sentimentos, né? Meus pais não sabiam o que é explicar o que é mágoa, o que é frustração, o que é desconfiança. Então, isso são sentimentos que a gente vai aprendendo a lidar e tem muitas pessoas que nem percebem quem estão sentindo, não tem nem a consciência daquilo que está dentro delas para poder trazer essa expressão. E aí, se eu nem tenho a consciência daquilo,
Então fica muito distante, né? Olha, um exemplo que é muito comum, por exemplo, principalmente agora nessa fase de pandemia, várias crianças com homeschooling fazendo lição e tal. Então, eu posso trazer num diálogo assim para o meu filho, por exemplo, fiquei muito triste que você não fez a lição. O que tem, né? É uma frase que é usual, né? Que nós, pais, às vezes, fiquei muito triste que você não fez a lição. Então, o que eu estou usando aqui? Eu estou trazendo a minha tristeza em decorrência de algo dele. Mas, na verdade, por trás disso, não é que eu fiquei triste porque ele não fez a lição. O que eu pretendo é que ele tenha conhecimento, que ele estude, que no futuro ele tenha boas condições de trabalho. Então, tem muita coisa por trás disso. E aí eu revelo numa simples frase, num rótulo. E aí, o que eu faço com isso? Eu aproximo o filho de mim ou eu distancio? Então, né? E a gente não se dá conta, a gente não percebe disso. Qual que seria o correto da gente falar nesse caso? Então, vamos voltar só um pouquinho mais para contar a história da CNV, e aí eu vou trazer os elementos para perceber. Quem trouxe a CNV, o criador, é o Marshall Rosenberg. É um psicólogo americano. E ele passou por circunstâncias desde que ele era muito novo. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele se mudou para uma cidade nos Estados Unidos e que estava tendo grandes conflitos raciais. E no primeiro dia de aula dele, quando ele chegou na escola, só da professora chamou o nome dele, ele falou, levantou a mão, já 2 alunos já vieram para cima dele e falou, então você é usaram lá uma denominação, acho que era kick, você é um kick? E ele nem sabia o que era aquilo, ele ficou, quando ele saiu da sala, bateram nele, espancaram ele, e ele com 10 anos de idade. Porque o sobrenome dele era conflitos com judeus, então achavam que ele era judeu, e só do fato dele ser, já foi violento, já teve a violência. Então ele cresceu muito com isso, de observar esses conflitos violentos, e ele vivia numa família que era muito compassiva, que exercia muito esse olhar do diálogo, da conversa, e ele não entendia como as pessoas podiam agir daquela forma. E foi aí que ele foi a vida inteira estudando, observando, trazendo os aspectos da não violência, até do que o Gandhi nos traz, né? Eu acho maravilhosa a frase do Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. E aí ele trouxe, sistematizou a CNV em 4 componentes. É isso que eu ia perguntar. Quais são os componentes? Ensina a gente a usar isso. A gente, no primeiro contato com a CNV, a gente se conectar com esses componentes é importante para saber que eles existem. Mas o mais legal, assim, o que é libertador, é no decorrer dessa aplicação, você perceber que isso já está dentro de você. Quando a gente começa a dirigir, né? Eu brinco, quando eu começava a dirigir, eu falava, gente, quando que eu vou olhar para frente, né? Tem que mudar a marcha, tem que olhar esse retrovisor, o outro retrovisor. Nossa, e hoje, né? E hoje a gente faz até o que não deve. Responde o WhatsApp. A gente mexe até no celular. Mas no começo de todo mundo é assim, né? Você fica muito e depois vira algo que você já faz. E a CNV é a mesma coisa, você vai para dentro. Então, o primeiro componente dela é a observação. O que é essa observação? É simplesmente ver o fato como ele é, sem trazer o julgamento, sem trazer o rótulo, sem trazer a desqualificação. Por exemplo, você acabou de almoçar, nós almoçamos, né? Somos irmãs, por exemplo, morando só nós duas, almoçamos e você não tira nem o prato da mesa. Sim. Uma coisa é eu dizer, você não tirou o prato da mesa, outra coisa é eu dizer, você é uma folgada. Fato, o prato está na mesa. Sim. Ponto. Então é diferente. Ou eu colocar um rótulo sobre você, de que você é preguiçosa, de que você é folgada, de que fulano é isso, é aquilo. Nossa, então a gente acaba. A gente faz muito, isso, né? O tempo todo. O tempo todo. Como eu tenho muito que aprender ainda. E às vezes você não tirou o prato da mesa porque você precisava ir ao banheiro, lembrou de uma ligação importante que esqueceu e saiu correndo. Mas o que eu fiz? Folgada. Ela é folgada. Né? E
Não, a gente não dá essa oportunidade, né? Então, o primeiro componente é só observa, só observa. Primeiro ponto, observa, tira a interpretação, tira o rótulo, tira o julgamento. E aí, o segundo passo para você trazer para isso é o sentimento, né? Qual que é a diferença disso? O sentir é seu. Então, você sabe aquilo que você sente. Então, para eu expressar isso, Ana, eu observei que o prato está ainda em cima da mesa. E eu me sinto irritada. Sim. Qual a diferença disso? Como eu me sinto é algo que vem de mim, eu atribuo a mim, eu não estou apontando o dedo para ti. E aí isso também é um treino para a gente perceber, quando eu observo determinada circunstância, que sentimento que me vem, porque aí eu me identifico com isso. Quando eu não identifico o meu sentimento, automaticamente eu já vou para o julgamento. E aí, indo para esse julgamento, eu já nem estabeleço mais um contato de conexão contigo. Eu não identifico também. Então, a importância da gente perceber como você se sente em relação a tal coisa é justamente para você poder voltar para o centro, voltar para o seu centro e se perceber. Então, retomando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar. E observar. A segunda é ver o que a gente sente em relação àquela situação. Não o seu pensamento. Sim. Dissociar, mas o seu sentimento, como você Sim. se sente em relação àquilo. E o terceiro passo é a necessidade que aquilo te desperta. Quando eu falo em necessidade, eu também falo de assumir responsabilidade. Então, Ana, eu observei que o prato ainda está em cima da mesa. Eu me sinto irritada quando isso acontece, porque eu preciso ter organização. Eu preciso ter organização. Então, é sempre a sua necessidade. Exato. Que volta também naquela frase também quando eu falei do filho da lição, né? Eu fiquei triste porque você não... Então, assim, é um apontamento, mas na verdade a minha necessidade é que você estude para ter um bom futuro, porque eu almejo que você seja um bom profissional. Então, quando eu expresso essa necessidade, quando você vai percorrendo o caminho desses elementos, você vai trazendo conexão com você. Você está percebendo que a forma como a gente vai trazendo essa fala, você vai se reconhecendo em algumas circunstâncias de coisas que a gente simplesmente rotula, já pá, né? Faz aquela coisa rápida, né? E desconecta. Sim. E o quarto elemento que ele traz é o pedido. Qual que é a diferença nesse pedido? Eu faço um pedido, eu não faço uma exigência. Essa é a diferença, né? E dentro desse pedido, o que eu posso te trazer? Será que você poderia, da próxima vez que almoçar, já levar o prato para a pia? Gente, isso daí tem que ser um treino diário. Exatamente. Diário, em todas as horas, em todas as circunstâncias. Exato. Porque você precisa observar, aí você precisa ver o que você está sentindo, aí depois você precisa falar da sua necessidade, depois você precisa fazer o pedido. Exatamente. E às vezes a gente não sabe nem formular o que a gente quer. O pedido. Então, se a gente não formula o pedido, aí incorre naquele outro aspecto que eu trouxe antes. Eu não dou ao outro também a oportunidade de mudança, de melhorar. Sim, com certeza. Por exemplo, com criança, o que eu percebo aqui, eu tenho um filho de 5 anos, né? E aí, quando tem milhares de brinquedos espalhados pela casa, né? Aquela coisa que, meu Deus do céu, vira uma bagunça. E o pior é que é bem assim mesmo. Existem dois caminhos, né? Eu até circulei um videozinho com umas amigas sobre isso. Existem dois caminhos. Ou eu olho para aquilo e já faço um descarrego sobre aquela circunstância e falo, que bagunça essa casa, não aguento mais. Essa live é para mim. Essa live é para mim. Agora, eu vou assistir novamente, vou anotando. Mas olha só, Ana, quando a gente se expressa dessa forma, percebe como fica o seu corpo. Fica nervoso. O corpo inteiro. Sim. Inteiro. Ó, a voz, a garganta. Então, isso tudo também, por que o Marshall diz isso? Que o objetivo é nos lembrar de quem nós somos. Porque quando eu vou para esse aspecto da violência, eu saio de quem eu sou.
Você não é assim, né? Você não é esse ser nervoso o tempo inteiro. Claro que a raiva, ela é importante no momento adequado para as circunstâncias que ela precisa ser utilizada. Mas, por Sim. exemplo, a criança está sendo o quê? Criança. Criança é assim, criança bagunça. E eu, adulta, gritando com a criança, estou sendo o quê? Criança. Exatamente, bingo! O filho grita e você fala, não que Pai, olha, me dá essa dica que aí já valeu a live. Eu já posso encerrar, viu, gente? A gente continua outro dia, que é muita coisa para eu absorver. E aí, às vezes, né? Às vezes, por que eu tô dizendo às vezes? Porque isso não pode se tornar uma cobrança. Não posso depois pegar um chicote e me punir, eu fui violenta. Não. Eu vou para onde? Para observo. Passou, vou tentar de Então novo. a gente pode dar uma surtadinha de vez em quando. Sim, somos humanas, humanas. Ai, eu não sou, não cheguei nesse nirvana da iluminação de jeito nenhum, não tem nem como, né? Somos humanas. Mas aí é fazer o treino, filho. Eu observei que tem mais brinquedos na sala do que você está brincando. E eu começo a ficar irritada quando eu vejo tantos brinquedos pela casa, eu quase tropeço. Será que você pode guardar e só brincar, só deixar na sala o que você vai brincar agora? O que você acha da gente fazer isso? Vou pôr o timer aqui no relógio. Vamos ver se a gente consegue antes dos 15 segundos? Aí já vira uma brincadeira. E aí, oba, vamos ver quem consegue guardar brinquedos em 15 segundos. E aí já vira uma brincadeira. Claro, não vamos levar para o aspecto da competição, senão isso também estimula outras coisas também, mas trazer para essa conexão, né? Olhar nos olhos e falar como você se sente em relação àquilo, dizer o fato e dizer como se sente em relação àquilo. Porque quando você expressa o seu sentimento, você gera conexão com a pessoa. Quando eu te disse como eu me senti, quando a gente teve o desencontro de marcar a live, os horários e tal, eu tenho certeza que você se abriu para me receber do que se eu tivesse... Gente, o papo só durou uma hora e pouco. A Cá, minha Verdade. amiga. Ó, a Cá, eu me dou bem, é minha amiga, é minha dentista, gente. Eu me dou bem com ela porque ela entende, assim, meu jeito, que a Marisa tá certa. É um negócio que eu, Ana, preciso repensar, que é a minha forma de me comunicar. Entendeu? Porque quem não me conhece bem pode interpretar de uma outra maneira, né, Má? Sim, exatamente. E às vezes você de fato está correndo com aquilo e tem que responder breve. Sim. Né? E de repente você pode se utilizar de falar, olha, avisar antes da pessoa, estou com pressa, né? Estou apressada. Né? Eu preciso. É exatamente isso que você falou. Aí depois a gente conversou. E foi tão bom isso, gente, para vocês terem a validade disso. Foi tão bom que, assim, eu pude reavaliar uma coisa no meu jeito. A gente conversou sobre várias outras coisas que a gente não ia ter oportunidade de conversar, porque a gente parou para fazer justamente isso. Exatamente, né? Exatamente. E o que é muito importante também perceber disso é que você vai treinando a sua percepção no campo dos seus sentimentos. De se perguntar. Então, é um exercício que você pode começar a hora que você acorda. Como eu estou me sentindo hoje? E olha como isso é interessante, porque quando você acorda e se dá a oportunidade de perceber como você está, eu digo isso assim, o meu Waze interno, né? Eu já sei a direção. Então, se o meu direcionamento aqui interno já me diz, eu vou ser bem, bem clara, tá? Sem perfumaria aqui. Se eu percebo, eu acordo que eu estou azeda, eu assumo isso para mim, que eu estou azeda. E aí, quando eu assumo isso para mim, no primeiro mamãe que eu ouvi, eu já sei. Eu já sei que não vai ser o grito dele. Se eu despertar ali, vai ser de mim. Exatamente. E também já trazer isso, por exemplo, para quem tem adolescentes em casa, já trazer esse estímulo de perguntar como você está se sentindo. Né? Como você se sente em relação a tal coisa. E ajudar para que se expressem. Isso daí eu pergunto para minhas filhas. Como você tá? O que você tá sentindo? No sentido de sentimento mesmo, perante a situação, né? Isso daí eu já faço. E o quanto isso ajuda também, Ana, no trabalho.
né? Sim, com Eu sou certeza. mediadora de conflitos e teve uma circunstância de Isso que eu ia te perguntar. Porque assim, ajuda muito. eu fui conciliadora e mediadora há 5 anos. Eu não sei se você sabia disso. Sim, sim, É, há e bastante assim, tempo. eu fazia as coisas assim muito intuitivamente, assim, não usava alguma técnica, até porque antigamente, quando você começava a ser conciliadora, mediadora do fórum, você não precisava ter o curso, né? Então, assim, quando Uhum, eu era estudante de direito, aí depois passou a ser exigido, né, a resolução lá do CNJ, aí eu fiz o uhum, curso e depois já logo saí. Então, assim, a gente ia muito que instintivamente fazendo as coisas, sem nenhuma técnica. E como que a sim. gente usa essa comunicação não violenta quando você está, por exemplo, numa mediação de conflitos? Foi o que aconteceu com uma colega que é advogada também, e ela estava com um caso já, né, tratando já de um divórcio, né, de tudo, né, de divórcio, alimentos, tudo. E aí ela já estava 1 ano com esse casal, com esses clientes, e não chegava, não conseguia. Toda vez que se aproximava de um acordo, retornava. E aí ela falou, me indicou para fazer a mediação. Então eu fiz, né, a prévia com as partes, eles aceitaram e fomos para a sessão de mediação. Fomos realizar a sessão de mediação extrajudicial. 1 ano que ela já estava com aquilo. E acabou que ali, percebendo a linguagem que eles estavam trazendo do que era importante para um e para o outro, eu utilizei muito da CNV e eles chegaram eles ali, os protagonistas chegaram num consenso. E aí durou umas 2 horas e meia a mediação e pronto. Eles se resolveram. 1 mês depois eu recebi o contato da genitora, né, da separanda, dizendo que estava ótimo, que o relacionamento deles tinha melhorado muito, que a criança estava super bem, porque ali tinham questões de valores, né, de atributos que um achava importante e o outro não achava importante. Só que eles não conseguiam se perceber nessa circunstância, né? E aí eu utilizei da CNV usando esses aspectos. Olha, aí trouxe o fato sem nenhum fato tal. É esse, né? Como o que cada um sentia em Sim, relação àquilo, aquele pra, fato, sim. porque é importante para as pessoas trazerem à tona os sentimentos dela. E é isso que às vezes fica causando esse conflito, essa discórdia, porque esse sentimento ele não vem à tona e aquilo fica aqui sufragado, Sim. né? Por não poder expressar, por não trazer à tona. Então, reconhecer esses sentimentos, trazer esses sentimentos, poder expressar ali as necessidades ali de cada um, o que era importante para um, importante para o outro, mas de uma outra maneira, sem o aspecto do quê? Do julgamento. Sim, porque Então, você só observa, sente e fala a sua necessidade, né? porque, na verdade, eles desde o início, eles não traziam a questão da observação. Sempre era do julgamento, do que o apontamento do dedo. Você é Tá isso, você é aquilo. folgada. Exatamente. Eram outras circunstâncias. E ali, quando eu percebi que era aquilo ali que estava trazendo essa distância entre eles, mas aquilo aqui já estava aqui dentro de mim também, né? Sim. E aí trazer isso para eles ali fez com que um ou outro se olhasse diferente. Então eles ali na hora se perceberam diferentes. Eu, na verdade, fui só a facilitadora ali, só joguei, coloquei e eles mesmos se perceberam. E aí é isso que torna a mediação algo muito rico também, e a gente ter essa percepção da CNV. Porque também para falar com o cliente, isso ajuda muito. Quando ele já vem com aquela questão, ele vem com toda o quê? A carga do julgamento em relação ao Julgamento outro. total, gente. Porque ele precisa de um aliado. Ele quer te Sim, convencer daquilo que ele tem a razão já. é. E aí, você ir para esse centro e conseguir ajudá-lo para tira, ó, esse aqui é a observação. Então, Só isola. Então, na minha vida profissional de advogada, eu consigo fazer isso com o cliente. Já conseguia meio que instintivamente. Mas, assim, nas relações, que é o interessante, Isso, perceber toda hora. E é faz isso. toda a diferença. Você vê pelo que aconteceu com a gente, Mar. Mas Ficar, o tipo, um que é. negócio
muito distante, entendeu? Muito. Mas o que aconteceu e eu não ia conosco? saber o que eu fiz, Exato. entendeu? Isso. Foi o que eu falei antes. Se eu não te dissesse o que aconteceu, eu não te daria a oportunidade de que você chegasse nesse ponto de esclarecimento. Então, se eu tenho receio de me comunicar, primeiro, porque ou eu sou grossa, né? E eu tenho essa característica mesmo, né? Eu tenho essa característica de, às vezes, ser grosseira. Eu posso ser grosseira sem nem perceber, mas porque talvez, às vezes, eu não estou atendendo outras necessidades minhas, de sono, de cansaço, sabe? Então, eu tenho necessidade eu preciso dormir, eu preciso dormir. Quando eu não durmo, eu fico cansada. E aí eu despejo algo em alguém. Meu humor fica muito alterado quando eu não durmo. Qual é a sua necessidade? É isso. Então, de mais descanso para você se conectar com os seus sentimentos e aí poder aplicar isso na vida dos seus relacionamentos mesmos, né? Sim. Estou vendo uma pergunta. Da mediação, se ela pode ser feita mesmo sem intenção de separarem. Eu acredito que sim. Sim. Uma sessão de mediação, pode, né? Sim, pode. E você faz a prévia, né? No extrajudicial, isso é muito comum. É muito comum. E no âmbito empresarial também, né? Então, eu comecei a aplicar também, fui chamada para aplicar isso em empresas, essa visão de palestras em empresa. Por quê? Na mediação no âmbito organizacional, ou seja, dentro de áreas da empresa, as áreas se conflitam. Então, às vezes, o recursos humanos que tem conflito de suprimentos ou de produção, enfim, diversas áreas. E aí já teve casos de 2 líderes estarem com problemas na gestão e a questão era o quê? Era exatamente isso, era pura CNV. De um reconhecer. As pessoas não estavam se comunicando corretamente. E aí o que acontece? O que acontece com os liderados? Se os líderes estão em conflito? Então você cria um lado da empresa, o lado A e o lado B. Divide, né? Isso, divide. Eu acho, não é por nada não, mas que o nosso país está precisando muito do CNV. E começa conosco, se conectar, de perceber porque o sentimento. Eu falo, a gente está muito dividido numa situação que era para a gente estar muito unido. Né? Uhum, sim, exatamente. Mas cada vez mais, quando eu vejo essas circunstâncias que vão acontecendo, seja quando ligo o noticiário ou de comportamentos de outras pessoas, o que eu preciso, que me liberta, na verdade, é reconhecer isso. Eu não retiro esse sentimento que ele existe. Se eu quero falar, não, eu sou boazinha, não, eu não sinto raiva, não é verdade. Tem que ser sincero com você. Você sente, você assumir que você está sentindo raiva, que você está sentindo insegurança, que você está sentindo medo, porque a gente sente as coisas, né? E quando sentir isso, ir para esse lugar. Por que eu estou sentindo isso? Às vezes, como você falou, às vezes está com raiva, é grossa, mas você está com sono, você está sem dormir, né? Você está cansada, você está com muitas demandas. Mas aí também é se observar. Qual necessidade de mim? Não é só para estabelecer o diálogo com o outro. Mas espera aí, se eu estou me sentindo dessa maneira, qual necessidade minha eu não estou atendendo? E qual pedido o meu corpo também está fazendo para que eu observe? De autocuidado. Porque também é esse... E o corpo comunica muito com a gente. Muito. Em tudo. Essa semana, nossa, teve uns dias que eu não tava muito legal assim, sabe? Com o nariz meio trancado. Mas eu comecei a perceber que eram outras coisas e agora que tem, entendeu? Agora faz sentido você se observar nesse aspecto, porque vem essas questões fisiológicas que o corpo responde mesmo. Sim, né? É um alerta. E você fica bem. Você vê que era alguma coisa relacionada a alguma coisa que você não estava sabendo elaborar. Eu acho que a meditação ajuda muito. Muito. Esse silêncio interno é justamente o que faz para você se ouvir, você precisa silenciar. É um paradoxo, né? Tu fala, não, então, é tanta voz falando na cabeça que se eu não me silenciar, eu não consigo me ouvir, eu não consigo me escutar.
E o Marshall, ele tem uma frase que ele diz assim, que no âmago de toda raiva há uma necessidade que não está sendo atendida. Nossa, que legal isso! E essa forma que ele traz da raiva, qual é essa necessidade? Às vezes ela pode ser algo que a gente nem se dá mais conta, porque ele vem cheio de rótulos também. E aí eu não quero entrar nesse assunto porque aí é profundo demais, mas assim, são rótulos que a gente aprende a crescer e ouve desde a infância. Aí vai muito lá atrás também tudo isso. E esse autoconhecimento também. Mas uma das coisas que pode beneficiar é o silêncio. Então, silenciar não quer dizer necessariamente que você tem que ficar sem pensamentos. É difícil se imaginar. No sentido de você não ser reativo. Porque eu, por exemplo, eu tenho que me policiar muito, porque eu sou uma pessoa reativa, entende? Uhum, sim. Às vezes eu faço aquele julgamento e já reajo. Então, para mim é essencial praticar a comunicação não violenta. Então, você vai se recordar de quando você começou a dirigir. Pode se recordar de quando você começou a dirigir, porque era tudo aquilo, você usava a técnica, né? Tinha que fazer, prestar atenção em tudo. E é a mesma coisa. É a mesma coisa. Imediatamente antes, você remonta aqui. E a respiração ajuda isso, né? O que eu estou me sentindo em relação a isso? Porque também, Ana, o que uma pessoa revela quando ela traz algo, se é uma ofensa ou não, se aquilo não diz respeito a mim, eu deixo com você o que é seu. Sim. Interessante ponto de vista. Sim. Né? Conseguir trazer. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. É seu. Não Sim. vai. Mas é um exercício, é uma caminhada. Não, sabe o que eu acho interessante? Igual quando eu comecei a estudar, por exemplo, as ordens do amor do Hellinger. Então, assim, antes eu tinha que pensar, nessa relação, tá obedecendo a hierarquia, tá obedecendo o equilíbrio de troca, eu tô me sentindo pertencente. Hoje em dia é tudo tão automático na minha cabeça, ou quando eu vou ver alguma coisa assim de cliente, quando eu vou. Acho que de tanto exercitar esse olhar, a gente faz meio que automático na cabeça. E um dia eu espero estar assim na comunicação não violenta. Mas agora, o que muda disso tudo? É a consciência. Então, isso agora é um conteúdo que chegou, a gente está aqui. Vimos na prática, antes da live, como isso funciona. Você já percebeu os benefícios, porque eu não me silenciei. Mas porque antes de te ligar, eu vi a sua mensagem, né? Eu respirei, e aí eu falei, quero falar com você, né? Posso te ligar? Sim. Mas se eu já fosse, não acredito, e na hora, o que ia sair? Não ia sair nada, a gente ia acabar uma amizade de algo e nem ia saber por quê. Então, como é importante, antes dessa reação, você ir para dentro. Sim. Respirar. E aí é algo que agora você está tomando contato. De repente, você como é buscadora, do jeito que eu sei que é, também... eu sou, gente, eu adoro. Por isso que a gente está fazendo essa série, né, de Pensando Sim. Fora da Caixa. O primeiro foi o Sami, que falou da origem do direito sistêmico, já que ele inventou esse termo. Aí eu falei aí eu sabia que a Marisa fala muito bem de comunicação não violenta e já vi na prática, já tinha visto na prática, quando eu perdi meu celular no Uber, entendeu? Ela fez todo... Ela que ligou pro Uber, porque minha vontade era de xingar o homem que não trazia meu celular, entendeu? E ela que fez toda a comunicação. Aí eu falei, nossa, Marisa, você é boa mesmo. aí eu falei assim, eu preciso que ela fale disso, de comunicação não violenta, pra gente conseguir conduzir, por exemplo, quando você vai acompanhar um cliente numa mediação, você saber o que está acontecendo, para você conversar com o cliente, para você, nas suas relações, conversar com outros profissionais, com seus filhos, com a pessoa que você está se relacionando, né, também. Acho que ajuda muito nos relacionamentos. Sim, muito. E principalmente assim, todo mundo vivendo confinado agora, todo mundo dentro de casa. E os atributos, né, de atividades domésticas são... não tem fim. Gente. Não tem fim. Então, trazer essa comunicação para algo que pode ser construtivo e aproxime, né? Aproxime
quem está convivendo junto, para ter esse compartilhar. Porque se você já disparar o é folgado, ou é isso, ou é aquilo, o próprio Marshall, no livro dele, ele tem um exemplo, né, que até, só de você pensar, é até engraçado, né? Uma mãe falando com o filho, e ela fala assim, Roberto, eu observei que tem três bolinhos de meia embaixo do sofá, 2 ao lado da mesa e mais 3 ao lado da TV. Tipo, imagina a casa lotada de meia. E aí ele traz exatamente nesse contexto, né? A mãe dizendo, eu tenho necessidade de ter a casa mais organizada. Será que você pode pegar as meias ou deixar no seu quarto ou pôr para lavar? Estabelecer o pedido claro. E como fica o seu corpo, o mais importante aqui que eu quero chamar a atenção, Ana, independente do método de ter os 4 componentes, porque aí parece que é uma coisa mecânica, né? Vou seguir vou dizer, eu observei, não é isso. O primeiro ponto é assim, vem aqui para dentro, de verdade, vem aqui para dentro de verdade e se conecta com isso. Porque a partir do momento que eu me conecto com isso, eu me percebo para conseguir colocar para fora aquilo que eu quero dizer sem ofender o outro. E aí se perceber como fica o seu corpo quando você reage ou quando você respira. Então, a primeira oportunidade que tiver, ver na prática como o seu corpo fica. E aí, se isso te trazer algum benefício no primeiro momento, aí você vai querer fazer isso cada vez mais. Porque você não vai ficar mal com isso. E às vezes a gente fala no ímpeto da reação e depois tem que voltar atrás para pedir desculpa. Sim. Porque sabe que também esbravejou, se conseguir chegar nesse sinto muito e reconhecer que falou aquilo porque estava cansado, porque estava nervosa, porque estava com pressa, enfim. Ou porque às vezes está com outro problema e às vezes mas às vezes errado, né? Mas às vezes a pessoa não volta atrás também, não quer dar o braço a torcer para voltar atrás e perceber onde foi. Então faça isso antes. Se perceba antes de responder qualquer coisa. Percebeu o desconforto veio, fez aquele... Respira. Deixa para responder depois. Mesmo que deu o lida, né? Porque hoje em dia tem uma ansiedade do lida, não é? Lidar com a ansiedade dos 2 risquinhos do que a pessoa leu no mundo de WhatsApp. Falar, respondo daqui a pouco, agora eu não posso. E vai, respira, toma água. Mas às vezes, assim, eu acho importante dizer que nem sempre existem circunstâncias que a gente precisa tomar um impulso e ser mais reativo também. Por exemplo, você vê em casa, vê que vai acontecer algum acidente doméstico, a criança está indo lá, alcançando o fogão, e aí você não vai lá, filha, eu estou observando que o fogo está ligado, a sua mão vai queimar. Não dá. Então, existe também uma chamada uso protetivo desse tipo de linguagem, né? Desse uso da linguagem mais rápido. Você fala, tem na mão! Aí é protetivo. Não é que você está sendo violento, mas você está usando de algo que precisa ser rápido e que atinja um resultado breve, e aí você tem que mesmo utilizar, senão é você que vai acabar não atendendo e sendo negligente em relação àquilo, né? Então, tem circunstâncias que você tem que usar de algo mais abrupto para poder resolver. Ver uma pessoa atravessando a rua e vem uma bicicleta e fala, sai daí! Você tem que utilizar isso, porque esse instinto é necessário. Sim, e a gente tem que ver também que não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir ficar 100% fazendo a comunicação não violenta, né? Se a gente for se cobrar isso de uma hora para outra, a gente enlouquece, né? Mas o que é enlouquece? É observar. E o pior é observar. Que você falou, quando a gente reage a alguma coisa, a gente briga, a gente fica, nossa, parece que... O corpo. O corpo mesmo. Você vibra, não é de alegria, você vibra de raiva. Assim, quando você tem uma conversa legal com uma pessoa, você fica depois se sentindo bem, se sentindo... Nossa, perfeito o que você falou hoje. Eu vou assistir novamente a minha própria live para ir anotando. Mas volto de novo, cada vez mais ter esse hábito de se perguntar qual que é o seu sentimento em relação àquilo, né? E diferenciar o que é sentimento de pensamento,
Porque isso é outra coisa que o Marshall traz muito. São os nossos pensamentos alienantes também que contribuem para essas questões de julgamento e que declinam também na não violência. Então, se eu tenho pensamentos, o que ele diz de pensamentos alienantes, por exemplo, é ficar antes de qualquer coisa, de qualquer diálogo, já ficar aqui julgando. Eu fico na esfera do pensamento. E se, né? O tal do e se. E se isso vai aumentando, aumentando, quando você tem a oportunidade de chegar até a pessoa, você já dispara nela um monte de coisas que não chegou nem no campo da observação, mas ficaram onde? Nos pensamentos alienantes, que vão te distorcendo dessa conexão com a pessoa e não te dá a chance de conectar com você mesmo. Então, antes de qualquer coisa, é o retorno para cá. Por isso que ele diz que é a comunicação não violenta. Se você vai se comunicar, você primeiro parte do seu interno. E vai fazendo exercício com isso. Por isso que é muito bacana os círculos de diálogo, os círculos que a gente promove. Eu gosto muito de, no organizacional, na empresa, utilizar uma ferramenta chamada Grok. É um joguinho, tá até aqui. Esse é um jogo que são cartas que você tem o nome de vários sentimentos e de várias necessidades. E aí eu brinco até com o meu filho, eu brinco com o Davi com esse joguinho. Às vezes ele fala, mãe, vamos brincar com jogos dos sentimentos. Porque às vezes a gente não percebe. Se você pegar esse jogo, pegar uma lista do tanto de sentimentos que tem, você fala, gente, eu nem sabia que esse sentimento... Eu já quero esse jogo, gente. Brincar de eu nem sabia que... Quer brincar comigo, deixa um direct, manda um direct. Mas é bacana, porque para você se conectar com isso, você tem que saber que existe isso. Sim. Que isso pode despertar em você, que isso pode despertar em ti, e aí, a partir do momento que você sabe que existe, aí você reconhece. Quando você reconhece, isso deixa de ser o desconhecido, você assume. Então, sai daquele aspecto das suas necessidades, mas também você assume responsabilidade sobre aquilo. Porque você fala, não, eu estou me sentindo assim mesmo. E aí muda. Você relaxa quando você expressa algo que você está sentindo. Faz o teste. Quando você se sentir magoado, você dizer, eu estou magoada. E você vai percebendo. Diz para você mesmo, você vai percebendo como isso vai te acalmando. Porque a gente quer negar. A gente quer negar. Eu ia falar isso, porque a gente vê assim, as pessoas falam assim, troca um sentimento negativo por um positivo. Como que fica isso? Então a gente primeiro tem que reconhecer que tá tendo. Reconhece o que você está sentindo. Para que você dá um lugar para ele, para que você dá um lugar para ele ali se expressar dentro de você também. Tomar um lugar, ou o que isso quer te mostrar também. E isso acontece muito também, até aproveitando aqui, às vezes a gente não sabe dizer não, né? E aí, o que acontece? A gente acaba, o quê? Negociando a nossa autenticidade, troca a gentileza por autenticidade. Então, não vou ser mal educada, aí eu não tenho essa conexão, não sentimento, e aí quando eu não me conecto com esse sentimento, eu não consigo expressar, e aí eu vou nisso. Aí eu não digo não também. Quero ser gentil. Quando eu quero agradar alguém, eu me desconecto da minha autenticidade. Da gente eu negocio. Porque eu fico com... É como se eu comprasse reconhecimento, negociasse a minha autenticidade. Por não saber, às vezes, como me expressar e trazer aquilo para a pessoa. Só que se eu trago isso para a pessoa de uma maneira genuína, que eu expresso como pode acontecer, ela vai compreender. Como foi no nosso caso, que você tinha sugerido uma data, Sim. Né? E eu sabia que tinha horário, tem data, isso é importante, né? Para as duas, claro. E aí eu falei ao telefone, olha, isso para mim, tenho essa situação, essa circunstância. E não vai me atender. Eu poderia te aceitar, porque para mim é uma honra estar contigo, uma pessoa que eu admiro tanto, mas eu não ia me atender. E eu não ia atender. Então, expressar, não me importei se eu ia decepcionar a Ana. Mas eu quis primeiro me conectar de uma forma que eu pudesse te esclarecer o que nos atenderia. Sim. E foi aí que surgiu essa forma da gente trazer até para a live algo que aconteceu conosco antes, Nossa, né? Foi! Não aconteceu por
por acaso. E assim, Não se aconteceu você por acaso. não falasse como você tinha se sentido, eu não ia saber que eu tinha feito alguma coisa para você se sentir daquela maneira. Então, para mim, ia estar tudo normal, entendeu? Só que não ia estar tudo normal, entende? E Eu ia quantas outras começar. oportunidades nós Sim, íamos perder de parceria, isso na vida. sim. E nos relacionamentos agora, quantas pontinhas de coisas vão sendo guardadas ali? Eu brinco na mediação, eu falo assim, olha, se eu varrer aqui essa sala, varro a sala aqui, pego a sujeira e ponho todinha embaixo de um tapete ali no canto. Essa sala está limpa? Não. Aos olhos de quem vê pode parecer, mas a sujeira ali vai bater um vento, eu vou arrastar um móvel, a sujeira vai começar a sair, vai começar a sair. E vai sair numa hora que não é para sair. Então, expressar, olha, eu estou triste porque aconteceu tal coisa, nós tínhamos combinado tal coisa e não foi feito como nós combinamos, eu me senti frustrada em relação a isso. É algo libertador, porque Ou você se dá é. ao outro Gente, eu a falo, oportunidade. a gente viveu isso na prática, nós duas, entendeu? E foi maravilhoso falar com você. A gente ficou mais de uma hora, eu acho, no telefone Foi. falando várias coisas, trocando várias ideias, assim. E se não tivesse acontecido isso, as coisas acontecem como tem que ser, né? A gente não ia Sim. parar aquele tempo para ficar conversando de várias outras coisas que foi tão legal, tão enriquecedor, que depois me fizeram refletir tanto. Então, E assim, existem muitos estudos que a maioria dos conflitos, eles começam justamente por conta do tom de voz, né? Por conta do tom de voz, da forma como a pessoa quer expressar ali a razão dela. E no meio disso, quando eu falo do que eu sinto, eu não estou indo para o certo e para o errado, trazendo já, eu já estou estabelecendo uma conexão do que vem de dentro de mim. Então, daquilo que eu sinto, eu posso dizer, porque quem está sentindo sou eu. E sim, aí eu não trago esse certo e o errado, sim. porque entre o certo, né, tem a frase do Rumi, né, entre o certo e o errado há um campo sagrado. Se eu trago julgamento no meio disso também, eu já estou tendenciosa de que só a forma que eu quero abordar o assunto é outro. Só existe a minha verdade. E aí eu nem dou oportunidade para você também se esclarecer. E a gente terminou a nossa ligação gargalhando. Rindo, não foi? Gargalhando, foi maravilhoso. Então, o convite é esse, né? O convite E agora, é. sempre que eu mando mensagem para Marisa, eu mando uma carinha, um emoji. Ela entendeu o meu tom, entendeu? Mas o intuito não é nem tanto não é, na verdade, o emoji, na verdade, né? Eu sei, Mas eu agora, acho que, agora, mas o que agora, você está agora com essa semana, consciência. agora essa semana eu tô assim, ó, mandando emoji para todo mundo. Gente, ô Má, eu vou ter que encerrar que a nossa live vai cair, que ela cai em uma Ai, hora. Passou muito nossa, rápido, já gente. passou. Já. Sim. Tá. Ó, então, só relembrando, o que a gente tem que fazer para comunicação não violenta que a Marisa ensinou hoje a gente? Observar. Observar um fato. Depois Sem ver. julgamento. Sem julgamento. Aí depois ver. Tô fazendo prova oral. Aí depois ver o Vamos lá. que te gerou aquilo, não o que você está pensando. Aí, depois que você observar o seu sentimento, ver a necessidade, tá? Ai, meu irmão, cheguei tarde. Depois você assiste inteira. Vê a necessidade. Qual é a sua necessidade perante aquilo? E depois o pedido, que é diferente da exigência. É isso, né? Isso. Nossa, já pegou tudo. Nossa, agora me aguenta. Mas aí vem a parte, decorar é fácil. Eu Agora tenho que te exercer, contar. né? Ai, nem me fala, porque tem tanta coisa que eu sei na teoria e na vida real, assim, a gente ainda pena, né? Mas que bom que a gente pode ter esse momento agora de aplicar tudo isso e se buscar, se reconhecer dentro disso, né? E ver que pode fazer a oportunidade agora. E o mais interessante e o mais benéfico, o benefício, é você perceber como você fica, como fica o seu corpo com isso, gente. A atenção que eu trago aqui é o corpo. Percebe o seu
corpo, como o nosso corpo, ele é magnífico de dar as respostas, porque na hora vem aquele desconforto. E aí, se já vê aquele desconforto, você já sabe onde que você tem que ir. É silenciar um pouquinho, quando a circunstância permite, né? Também não vamos pensar que tudo é, não. Tem a circunstância que demanda também que você haja na hora, não é nesse sentido. Vamos ver a visão bem de adultos, casos e casos. Mas sempre buscar esse silêncio, né? Sempre perceber que se você já sabe ali que você está irritada com aquilo, não é também nem um pouco inteligente responder algo quando nós estamos com um nível emocional que não vai levar para lugar nenhum, vai querer levar para quem tem razão. Sim. E querer ter razão, às vezes, nem sempre é o melhor caminho, porque a gente perde o quê? A conexão. Então, acaba cortando os relacionamentos, né? Então, a CNV, ela é primeiro para o nível intrapessoal, né? Depois o interpessoal e depois o sistêmico, que são em todas as relações que nós temos, organizacionais, escolar, de amigos, de várias outras, né? Então ela vai trabalhando em você nessas escalas. Primeiro você, depois os seus relacionamentos mais próximos e depois todo o âmbito onde você circula. Mas vai começar primeiro aqui. É igual quem vai malhar, quem começa a fazer exercício. Primeira semana parece que não levanta nem da cama, né? Dói todos os músculos. Depois você vai ficando natural, como você falou, das ordens, né? Sim. E percebendo isso, e deixando isso ressoar dentro de você. Eu vou te agradecer. Vai cair nossa live em 1 minuto. Foi excelente falar com você. Eu que agradeço. Você ter aceitado o convite, por você me ter feito um exercício de comunicação não violenta comigo. Porque assim, agora ficou na minha cabeça pro resto da minha vida. Quando a gente vive alguma coisa na prática, é muito mais fácil da gente observar aquilo tudo, né? Então, assim, olha, você passou muito conhecimento pra gente hoje. Bom. Eu vou ter que assistir sua live de novo, a minha live de novo, no caso, a nossa live de novo, para ir anotando tudo isso, porque eu quero levar, assim, para o resto da minha vida, que eu acho que é muito importante, ainda mais nessa nova era que está começando agora, que a gente está vivendo, né? De conexão. Vai mudar, né? Sim. Obrigada, e principalmente no âmbito do direito, né? No âmbito dos advogados. Eu não estou te ouvindo. Da advocacia também, e esse é o intuito também, me disponibilizando e fazendo esse trabalho também. Oi? Sim. Voltou? Não, mas eu entendi. Voltou. Era o meu alarme de meditação. Tá aqui os minutos restantes, a gente precisa ir. Muito obrigada a todos que tiveram presente nessa live. Obrigados, amigos queridos. Olha quanta gente linda aqui, que alegria. Obrigada, Ana. À noite, tá? E essa live vai ficar salva por 24 horas. Então, se você gostou, recomenda, que eu acho que é um exercício para nossa vida. Sim. Que passou muito ensinamento mesmo, tá bom, Má? E muito começamos obrigada. De dentro. Um beijão, te agradeço, Ana, pela oportunidade. Beijo, gente, obrigada. Beijos.